Olá, vamos agora fazer um exercício envolvendo construções geométricas, mas a interpretação dele é mais de raciocínio lógico do que qualquer outra coisa. Esse exercício caiu no Enem de 2023 e dita o seguinte para nós: uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base, de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforços quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita pelo gráfico. Então, ele dá aquela informação e já a gente vem para a interpretação dele, tá? Porque olha o que ele pede para a gente, ó. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha, registrada no gráfico, é descrita pela representação. Então, nós temos aí 5 formas, que seria tipo assim, como que o cara andou ali, né? Quando você estivesse olhando de cima, o trajeto dele nesses 30 minutos. Como que foi esse percurso? Porque o gráfico ele só apresenta para a gente essa distância que ele ficou da base e mais nada. Então, para começar o exercício, a gente vai ter que estruturar algumas ideias bem lógicas aqui. Primeiro, olha o que aconteceu. Ele saiu da base, quer dizer, a distância dele até a base ela era 0, e quando ele chegou depois de 30 minutos, a distância continua sendo 0, ok? Ou seja, se ele saiu e estava à distância 0 e quando ele terminou o percurso também está na distância 0 da base, é porque ele saiu e retornou. Então, por exemplo, ao analisar as alternativas, nós já podemos, de certa forma, eliminar a letra C e também a letra D. Por que, professor, a gente vai eliminar? Porque se ele saiu daqui e fez esse trajeto, ele não voltou. Lembra que eu estou olhando por cima? É uma vista superior. A moto saiu andando aqui e parou aqui. Ele não chegou no mesmo lugar. A letra D poderia ser até um distrator, né? A pessoa olhar para o gráfico e falar, ele fez esse movimento, né? Olha o gráfico. Não, mas o gráfico tem nada a ver com a trajetória superior de ser igual, né? Isso aqui não é a trajetória da moto, é só o deslocamento, tá bom? Então, nesse caso, ó, ele começou e terminou num ponto fora, não faz sentido. As demais fazem. Agora, toma cuidado com um distrator que é, assim, cara, pode ter derrubado muita gente. A velocidade, ele disse lá no enunciado que é uma velocidade constante, né? Em algum lugar lá do mundo ele falou que a velocidade é constante. Aqui, ó, velocidade constante durante todo o trajeto. Como a velocidade é constante, o que a galera pode pensar? Poxa, ele foi percorrendo aqui, aqui e aqui, fechou um ciclo. Esse carinha aqui, ó, né, a letra B, ele tá com cara de que ele saiu daqui, olha lá, ó, foi e voltou, já que é toda velocidade constante e ele percorreu o mesmo tempo, né, ó, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Se a velocidade não alterou, a velocidade é constante, o deslocamento é o mesmo, não é? Só que a gente tem uma observação a fazer. Eu já eliminaria essa letra B, porque, veja bem, aqui que está talvez o grande segredo do exercício. Quando ele percorreu esses 10 minutos aqui, a distância da base ela permaneceu constante. O que isso significa para nós graficamente? Significa que, se aqui for a base, quando ele estava aqui são aqueles 10 minutos. Quando ele estava nesse momento, ele estava a uma distância da base. Quando ele estava aqui, ele estava a outra distância. Pode ver, ó, até o segmento que eu vou desenhar aqui, ele vai possuir medidas diferentes. Bem fácil de verificar. Essa distância aqui que eu estou chamando de D1, obviamente, é diferente dessa distância D2. Ou seja, se eu considerar aqui como base, o que está acontecendo nessa parte do gráfico? Ele está falando para nós que a distância do vigilante até a base era sempre a mesma. Então, isso já garante para a gente que ele está fazendo um arco.
Porque aí sempre vai ter o mesmo raio, tipo assim, ó, se fosse essa daqui, a distância daqui até aqui, ó, da base, se eu considerar a base até aqui, vai ser o raio. Daqui até aqui também vai ser o raio, né? Então, quer dizer, é uma possibilidade. Poderia ser esse semicírculo aqui. Então, poderia ser esse arco também. Concorda comigo? Então, a letra B eu já posso excluir, pois, repetindo, porque é uma ideia lógica que a gente tinha que ter, e é aqui que faz o exercício. Pois, se nessa parte a distância é constante, aqui eu já vi que ela está variando. Outra coisa, né? Essas duas partes do trajeto dele, elas devem ser iguais. É o que acontece em todas as alternativas. Mas como sobrou só a letra E e a letra A para nós, que eu já eliminei essas principais características aí, eu sei que essas duas aqui, ó, são os raios desses, né, ou semicírculo desse arco, não é verdade? Então é a mesma distância da base nesse momento. Então ele saiu, andou lá, sei lá, vamos chamar de raio, né? Aí ele percorreu um outro trajeto e depois deslocou o raio de novo. Aqui mesma coisa, o raio, um trajeto e o raio, beleza, que seria essa mesma distância aqui que eu estou chamando de raio, para falar que elas são iguais. Bom, mas o problema é como identificar se esse pedacinho foi esse ou esse arco. Aí é que entra a lógica. Esse deslocamento e esse deslocamento, eles são iguais. Lembra que eu falei até no começo? Veja, eu não estou falando da distância até a base. O que eu estou falando é o deslocamento é o mesmo. Então, não faz sentido você pegar esse deslocamento e falar que isso aqui também mede o raio. Olha a questão lógica da coisa. Isso aqui não mede. Se aqui mede R, aqui também tem que medir R e aqui também tem que medir R. Qual das alternativas faz mais sentido? Esse arquinho aqui, ó, medir R. Olha lá, tá? Então, porque aí todas as distâncias da base, elas são iguais, né? Em todo o percurso aqui, ó, é a mesma distância. E aí faz mais sentido essa medida aqui, esse deslocamento nesse arco, ser a mesma do que os outros. Por isso que vai ser, então, a alternativa A nesse exercício, tá bom? Então, essa é a ideia lógica para a gente resolver essa situaçãozinha, que foi um exercício fácil, mas, sei lá, tinha muitos distratores, muitos itens ali que poderiam confundir, não é verdade? Tá bom? Então é isso. Mais uma vez, obrigado por estar acompanhando nossos vídeos. Não esquece de se inscrever no nosso canal, né, de curtir os vídeos também, tá? Bons estudos e até mais!